Notícias do dia. Ano 6, número 1929. Dia 2 de março de 2022, quarta-feira. Dia Nacional do Turismo. Temperatura mínima de 23 graus, máxima de 35 graus, Cuiabá, Mato Grosso. Valor do dólar comercial, em alta, R$ 5,15. Valor do euro, em alta, R$ 5,80. Índice Bovespa, em alta, 1,39%, 113.141 pontos. Valor do Bitcoin, em alta, 5,16% valendo R$ 226.300,58. Embaixada pede que brasileiros deixem Kiev, com urgência. Recomendação é para que os cidadãos saiam da capital ucraniana e sigam para as fronteiras da Polônia, Romênia e Moldova. Brasil permitirá acesso de ucranianos a passaporte humanitário. Presidente Jair Bolsonaro disse que será editada uma portaria, nos próximos dias. Juiz nega pedido de MAGE para trancar a ação de compra de vaga. Magistrado negou o recurso do ex-ministro da Agricultura e ex-governador de Mato Grosso, Blairo Maggi, que pedia o trancamento da ação penal que investiga a compra de vaga no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso com o seu possível aval. Polícia Federal, em cooperação policial internacional, auxilia na destruição de laboratório de cocaína na Bolívia. Operação Guaporé desarticula laboratório capaz de refinar 2 toneladas de cocaína por semana. Fiscalização desmobiliza blocos clandestinos e coíbe aglomerações. Os órgãos de fiscalização atuaram no Recife, Olinda, Salvador e Brasília. Foram fechados bares e casas de festas. Em Belo Horizonte, os blocos de carnaval não estão proibidos. Força-tarefa no DF interrompe 5 eventos na segunda de carnaval. A fiscalização do governo do Distrito Federal dispersou um bloco com mais de 400 pessoas e interditou 4 estabelecimentos. Vacina brasileira contra a Covid-19 deve estar pronta em 9 meses. Os testes de fase 1, autorizados pela Anvisa e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, CONEP, também estão sendo feitos em Salvador, Bahia, diz ministro Marcos Pontes. Segundo o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil registra 28.811.165 casos acumulados de Covid-19 e 649.630 óbitos com suspeita ou confirmação da doença. Do total de casos confirmados, 26.506.005 pacientes se recuperaram da doença e há 1.655.530 pessoas com casos ativos em acompanhamento por profissionais de saúde. Total de doses aplicadas no Brasil, segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, 376.967.882. Mortos em Petrópolis chegam a 231, na tragédia mais fatal da história da cidade. Entre os mortos da tragédia mais recente, mais de 40 eram menores de idade. Estudo desenvolve método para mapear riscos de desastres naturais. A pesquisa utilizou dados disponíveis na internet, do Serviço Geológico do Brasil, e imagens obtidas com drones. Com essas informações foi elaborado um mapa de risco e rotas de fuga. Chuva causa quedas de árvores e alagamentos em Curitiba nesta terça-feira, conforme o Centro Municipal de Gerenciamento de Riscos de Desastres. Não houve registros de pessoas desabrigadas ou desalojadas. Plástico corresponde a 48,5% dos itens encontrados no mar do Brasil. Guimba de cigarro e o isopor aparecem em segundo e terceiro lugares entre os itens que mais poluem. Os outros 19,7% abrangem roupas e apetrechos de pesca. A Agência Nacional de Energia Elétrica mantém bandeira verde para inscritos na tarifa social em março. Demais usuários pagam acréscimo previsto na bandeira crise hídrica, de R$ 14,20 a cada 100 kWh de energia elétrica consumidos. Escritório Central de Arrecadação e Distribuição estima queda de 62% na arrecadação no Carnaval. Segundo o ECAD, o prejuízo financeiro e cultural também será grande para a indústria da música, principalmente para aqueles que vivem da música e do direito autoral. Copa Libertadores. Fase classificatória 2, jogo 2. Monagas 1, Everton Divina 0. Copa do Brasil. Primeira fase, jogo único. Icasa 0, Tombense 0. Maricá 0, Guarani 1. Moto Clube 3, Chapecoense 2. Pouso Alegre FC 2, Paraná 0. Campeonato Paranaense. Azures 1, Coritiba 0. Vôlei. Federação Internacional tira Mundial Masculino da Rússia. Competição está programada para acontecer em agosto e setembro de 2022. Decisão foi tomada pelo Conselho de Administração da entidade por causa da invasão à Ucrânia. Federação Ucraniana de Tênis quer impedir Daniil Medvedev de disputar Grand Slams. Tenista russo é o atual número 1 do ranking da ATP, Associação de Tenistas Profissionais. ONU retoma a Assembleia Geral que discute invasão russa à Ucrânia. No segundo dia,
encontro discute punições contra a Rússia pela invasão à Ucrânia. Dos 110 países inscritos, 45 se manifestaram na segunda-feira, dia 28. Votação deve acontecer hoje. ONU pede que países ajudem vítimas da guerra na Ucrânia. Organização já repassou 20 milhões de dólares do Fundo Central de Resposta a Emergências para a ampliação dos trabalhos humanitários. Países devem financiar apelos. Ucrânia enfrenta a falta de produtos médicos e temor de doenças. Organização Mundial da Saúde recebeu relatórios de que as campanhas de vacinação contra a Covid-19 também foram suspensas em muitas partes da Ucrânia. Mais de 660 mil pessoas já deixaram a Ucrânia, fugindo da guerra. A ONU teme que a ofensiva russa cause a maior crise de refugiados da Europa neste século, já que milhares de pessoas de várias nacionalidades vivem na Ucrânia. Ucrânia denuncia crimes de guerra em Kharkiv. Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky diz que russos avançam sobre a capital, Kiev. Dmytro Kuleba, chanceler ucraniano, pede mais sanções contra a Rússia. União Europeia deve apoiar investigação sobre crimes de guerra. Estamos diante de uma ameaça existencial à Europa que conhecemos, afirmou a presidente Roberta Metsola, referindo-se ao ataque militar na última quinta-feira. OTAN não enviará tropas para lutar ao lado dos ucranianos. O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, Jens Stoltenberg, voltou a afirmar, nesta terça-feira, que os 30 países que integram a Aliança Militar Multinacional condenam o ataque russo à Ucrânia, mas que a organização não enviará tropas para lutar ao lado das forças de resistência ucranianas. Segundo Stoltenberg, forças militares da Aliança Militar estão mobilizadas para proteger cada centímetro do território da OTAN. Reino Unido pode receber mais de 200 mil refugiados ucranianos. Boris Johnson diz que a invasão da Ucrânia leva centenas de milhares de pessoas a fugir. Vamos nos preparar para uma saída maior, talvez na casa dos milhões, afirmou o primeiro-ministro britânico. Tropas russas e separatistas se unem na costa ucraniana do Mar de Azov. Exército russo lançou, do mar, ataques com armas de longo alcance, afirmou o ministro da Defesa russo. Sanções econômicas criam desordem no comércio russo de petróleo, e navios são recusados, apesar de o fornecimento do produto não ser alvo direto das medidas punitivas. Exportações devem ser atingidas pela repercussão das restrições impostas a outros setores. Congelamento de reservas externas ameaça a economia russa. Atualmente, cerca de 25% das reservas internacionais russas estão em ouro armazenado dentro do país e 15% estão aplicados em moeda chinesa. Presidente do México descarta a retaliação econômica à Rússia. No sábado, dia 26, López Obrador havia garantido que retiraria todos os mexicanos das áreas de conflito na Ucrânia. A Agência Internacional de Energia considera novas liberações de reservas emergenciais de petróleo. Segundo o comunicado, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, esteve em coordenação e consulta intensa com seus aliados e parceiros para decidir sobre a liberação das reservas estratégicas de petróleo. Pânico nos supermercados de Hong Kong por temor de confinamento estrito. Longas filas nos caixas e prateleiras vazias nos corredores. Os supermercados de Hong Kong foram tomados por compradores em pânico nesta terça-feira, após mensagens ambíguas do governo sobre um suposto confinamento total da cidade. A Argentina encaminhará acordo com o FMI ao Congresso esta semana, diz presidente Alberto Fernandes. Eventos históricos do dia. Em 1933, King Kong estreia no Rádio City Music Hall de Nova York. Em 1939, o cardeal Eugênio Pacelli é eleito papa e toma o nome de Pio XII. Em 1969, em Toulouse, França, é realizado o primeiro voo de teste do Concorde. Em 1978, o tcheco Vladimir Remek se torna o primeiro homem não russo e não americano a ir para o espaço, quando é lançado a bordo da nave espacial Soyuz 28. Em 1983, Compact Disc Players são vendidos pela primeira vez nos Estados Unidos e em outros mercados. Eles estavam anteriormente disponíveis apenas no Japão. Em 1996, os integrantes da banda de rock brasileira Mamonas Assassinas morrem em um acidente aéreo na Serra da Cantareira, em São Paulo. Em 2008, Hugo Chávez e Rafael Correia, presidente da Venezuela e, respectivamente, fecham suas embaixadas na Colômbia e mobilizam a fronteira entre os três países, provocando uma grave crise diplomática entre as três nações. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.